Há uma garantia dada por Deus, é que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Esta é uma garantia, nada pode anular isto. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nós precisamos algumas vezes mudar expressões que nós utilizamos. Às vezes até a maneira como nós falamos uns com os outros, nós anulamos aquilo que Deus disse. Quem é que já ouviu aqui, por exemplo? Tem bom ânimo, o melhor está para vir. Quem é que já ouviu esta expressão? Quem é que já disse esta expressão? Então o melhor está para vir ou o melhor já veio? É a minha pergunta. Quando Ele nos deu Jesus e com Jesus nos deu todas as coisas, Ele deu o melhor. O melhor na minha vida, na sua vida não está para vir. O que está para vir é nós desfrutarmos do melhor que Ele já nos deu. Então nesta manhã vamos aprender a receber de Deus. Para mim e para si o melhor não está para vir. Para mim e para si o melhor já foi dado. E quando Ele nos deu Jesus, que vive em nós, obrigado pelo vosso amor. Eu acredito tanto. Quando Ele nos deu Jesus, que vive em nós, Ele já nos deu o melhor. Diz que com Ele nos deu todas as coisas. Não nega nada, não nega nada, não nega bem algum. Ouviu bem? Não nega bem algum. Nós desfrutamos de todos os bens que Ele preparou para nós. Por isso, quando nós estamos a clamar, faz chover, Senhor, faz chover tudo aquilo que Tu prometeste. E todas essas promessas são sim, amém, para nós. Amém? Nesta manhã nós declaramos, Pai, diga comigo, Pai, nós Te agradecemos pela prosperidade espiritual, emocional, física, relacional, econômica que Tens derramado sobre a nossa vida. E nós apresentamos a Ti a nossa semente como prova da generosidade e liberalidade que Tens colocado na nossa vida. Recebe-a e alegra-te com ela. Amém. Amém e amém. Uau, 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 uau. Uau, eu creio nisto, Senhor, eu creio mesmo, eu vi, sabe, quando eu vi assim, como que muita riqueza aqui sobre esta comunidade, eu creio nisto. Prepare-se para a riqueza de Deus na sua vida, faz chover, Senhor, faz chover, amém, amém, amém. Podem sentar-se, vocês são os campeões, aleluia. Nesta manhã, em breves momentos, e quem crê diz amém, quem não crê diz assim, ai, ai, ai. Em breves momentos eu vou compartilhar com os irmãos alguns pensamentos sobre jejum. Nós vamos entrar num período de jejum do dia 1 ao dia 10. E eu quero dizer aos irmãos que ontem, quando eu falei com o Ruben, que é ele que me costuma ajudar nisto, eu atrasei-me a preparar as coisas, então já era muito tarde, e eu fiz uma coisa aqui ao meu jeito, eu tirei de um lado, tirei do outro, claro que isto não está perfeito, é evidente, está aqui um erro, porque este ano nós só vamos ter 10 dias de jejum, e eu tenho aqui 21 dias, toda a gente está convidada a fazer 21 dias, não tem problema, hein? Mas é que isto foi o do ano passado, então eu, pumba, colei. Porque eu não sabia fazer melhor e costuma ser quem dá o que tem, a mais não é obrigado, não é? Não, isto aqui dentro também devia estar assim, tudo bem feitinho, mas eu também não sei fazer, fiz assim, de maneira que, olha, vocês façam assim, e quando tiveres, deixa-me orar pelo meu pastor para saber mexer no computador. Até rima, hein? Podem acrescentar aqui no vosso assunto de oração, está bem? A irmã Paula depois, no fim, faz favor, vai distribuir. Aqui os irmãos, neste panfletozinho, os irmãos encontram os vários tipos de jejum. Durante os 10 dias, os irmãos podem jejuar conforme Deus colocar no vosso coração, uma refeição. Olha, eu não vou estar a explicar, porque está aqui no panfleto. Os irmãos fazem conforme Deus coloca na vossa vida. Mas temos aqui alguns assuntos de oração. Oramos pela presença de Deus para que ela se torne mais visível na nossa vida. Sabe? Eu vou dizer isto é algo que é muito interessante. Nós conseguimos disfarçar a ausência de Deus. A ausência de Deus consegue ser disfarçada.
mas a presença de Deus não. Sabe que a presença de Deus é um ímã, ela atrai. A presença de Deus manifesta sempre graça, poder, unção, força, virtude. A ausência de Deus, nós podemos rir, nós podemos fazer as coisas por norma, por hábito, e até estamos todos entusiasmados, mas Deus já há algum tempo que não anda por aí. Então nós precisamos ter muito cuidado, orar por uma maior presença, mais visível, presença de Deus em nós, nos pastores, nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa vida. Crescimento, multiplicação, sabedoria, mas ter um ministério mais eficaz da palavra de Deus, de estarmos mais envolvidos na visão da nossa comunidade, no cumprimento profético. Deus tem dado tanta palavra profética à vida da nossa igreja que nós estamos à espera. Certo? Então, nós vamos clamar a Deus. Este é um ano de crescimento. Nós queremos o cumprimento profético na vida desta comunidade. Amém? Finanças, multiplicação de pessoas. Pronto, os irmãos têm aqui os vários assuntos. Pois é uma oração que, crendo Deus, eu irei falar no próximo domingo. Eu digo crendo Deus porque às vezes durante a semana algumas coisas mudam. Eu já tenho aqui a mensagem e eu trouxe a mensagem que é para dar ali ao nosso especialista, para ver se ele põe esta mensagem num panfleto assim, para que no domingo que vem toda a gente possa levar a mensagem, em vez de levar assim uma folha tão grande, porque as folhas muito grandes às vezes são incómodas, não é? Se for assim uma coisinha pequenina pode andar connosco. Sobre a oração de Jabes, e esta oração é muito interessante, é uma oração que demora apenas em uns 15 segundos a ser feita. Pode parecer uma oração egoísta, mas é uma oração de grande alcance. De grande alcance, ouça, alcance mundial. De maneira que eu encorajo os irmãos, durante os assuntos de oração, a fazer esta simples oração durante o vosso tempo de jejum. Eu pus assim: se eu fizer um pedido que pode mudar a vossa vida, cidade, escola, lugar de trabalho, país, farão? É um pequeno pedido. 30 segundos por dia para fazer esta oração. Começa a contar aí, faz favor. Alguém tem relógio? Abençoo muitíssimo, Senhor. Amplia a minha esfera de influência, a minha esfera de ação, a minha esfera de alcance, para eu poder abençoar a vida de outros. Que a tua mão esteja comigo e livra-me do mal. Quanto tempo demorou? 15 segundos? 13. Veja bem, tão simples. E nós podemos fazer esta oração de uma forma diária. E nós vamos experimentar a resposta de Deus. Amém? Eu vou falar sobre esta oração, como eu estou a dizer, querendo Deus, no próximo domingo. Mas eu quero encorajar os irmãos já. Começamos no dia 1, é do dia 1 ao dia 10 de fevereiro. E como eu estou a dizer, se os irmãos quiserem fazer 21 dias, 30, 40, o que os irmãos quiserem, os irmãos podem, então, seguir isto. Tá bom? Amém. Obrigado. Pronto, e agora já acabei, podemos ir para casa. Nesta manhã eu gostava só de convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Mateus capítulo 17. Vai ser rápido, prometo mesmo que vai ser rápido. Mateus 17. E diz assim no versículo 15. Senhor, tem misericórdia do meu filho que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: ó geração. Para quem é que Jesus estava a falar? Para os discípulos. Não é? Era para os discípulos, sabe? Ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Uau! Nós vemos aqui um pai em aflição, um pai e uma mãe que trazem o seu filho até Jesus. Disseram que trouxeram o filho aos discípulos. Os discípulos não puderam resolver o assunto, mas depois Jesus faz uma declaração intrigante. É uma declaração pública e normalmente quando nós queremos chamar a atenção de alguém, nós não fazemos isso de uma forma pública,
fazemos isso de uma forma pessoal. Mas Jesus fez publicamente. Ó geração incrédula. Ó geração perversa. Sabe, incredulidade significa que as pessoas não estão ligadas a Deus. E a perversidade significa que as pessoas estão mais atentas àquilo que se passa no mundo do que com aquilo que se passa em Deus. Então Jesus virou-se para eles e disse-lhes assim: ó geração incrédula, vocês não estão ligados a mim, vocês não estão ligados à palavra, vocês não estão ligados à oração, vocês não estão ligados a fazer a vontade de Deus e a crer naquilo que Deus disse. E depois Jesus continua: ó geração perversa, vocês estão mais ligados ao mundo do que a mim, vocês estão mais ligados às circunstâncias, às adversidades, àquilo que passa ao vosso redor, àquilo que o mundo diz, à linguagem do mundo, do que àquilo que eu digo. Eu não estou a dizer que Jesus estava a dizer que eles estavam em pecado, não é? Porque nós podemos estar ligados ao mundo e não estar em pecado. Amém. Amém mesmo. Não é? Então, é muito importante nós percebermos que Jesus não estava a dizer: ó, seus pecadores miseráveis, malditos, nem cá que eu vos corto a cabeça. Não, Jesus não estava a dizer nada disso. Jesus estava a chamar a atenção para eles, para um problema que eles tinham, mas ao mesmo tempo, além de apresentar o problema que eles tinham, Jesus também estava a trazer a solução. Jesus diz: tragam a mim esse menino. E diz que quando trouxeram o menino a Jesus, versículos 18 e 19, diz que Jesus repreendeu o demónio que estava na vida do menino. O menino ficou imediatamente curado. Diz que naquela hora o menino ficou são. Diga comigo, ficou são. Naquela hora, naquele momento, naquele instante. É isto que nós precisamos de entender, que na nossa vida cristã, quando nós agimos debaixo da direção de Deus, as coisas são para acontecer na hora. Não é para acontecer amanhã, é na hora. O nosso Deus é o Deus do agora. Ouça com ouvidos de ouvir. O nosso Deus é o Deus do agora. No momento que oramos, nós queremos que recebemos. No momento que pedimos, nós queremos que é nosso. No momento que ordenamos, nós queremos que recebemos. É nesse momento. Provavelmente, nós iremos ver algum tempo depois. Mas no momento em que nós o declaramos, é nosso. E foi isso que Jesus fez. Diz que naquela hora ele ficou são. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: olha, mestre, tu já nos deste desculpa usar esta expressão, uma rebocada grande à frente de toda a gente. Mas agora aqui em privado, só para nós, explica-nos lá porque é que nós não podemos expulsar aquele demónio. Porque é que não podemos resolver o problema daquela criança. E verso 20 diz: e Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, e diga lá comigo, um grão de mostarda é a semente mais pequenina que existe. E Jesus estava a dizer para eles: vocês têm uma fé mais pequenina ainda que um grão de mostarda. Uau! Porquê é que eles tinham uma pequena fé? Assim, desta forma? Diga lá comigo. Porque eles eram uma geração incrédula. Assim como nos dias de hoje há muitas pessoas que são uma geração incrédula, porque creem em tudo aquilo que Deus faz, até são capazes de falar das maravilhas de Deus, mas quando chega a sua vez é para os outros, não é para eles. Ou habituaram-se a falar das coisas de Deus de uma forma religiosa, porque é comum, porque é bom dizer: uau, Deus é bom. E não experimentamos a bondade de Deus. Deus é grande e não experimentamos a grandeza de Deus. Deus cura e nós não experimentamos a cura de Deus. Conversa. Nós não precisamos de conversa fiada. Nós precisamos de viver a realidade de Deus na nossa vida. Por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Diga comigo: nada vos será impossível. Eu creio que já contei muitas vezes esta história aos irmãos, mas olha, é o facto de vocês terem só um pastor, e os outros pastores às vezes quando falam ainda falam dos exemplos que eu dou também. Que maravilha, hein? Mas isto é bom para vocês apreenderem e ficar bem no vosso coração. Havia uma irmã, já há muitos anos que eu não sei nada dela, não sei se ainda é viva, senão ela já é uma irmã bem idosa.
E um dia o neto estava a ir para a igreja de manhãzinha e a motorizada não pegava. E ele estava lá bem de manhã. Era meu colega lá na igreja. Eu vou dizer o nome, ele chama-se Nelson. E aquilo não pegava. Não havia meio da motorizada pegar. E ele continuava. Até que a avó já estava cansada de tanto barulho da motorizada. Disse: "Oh filho, porque é que tu não oras para a moto pegar?" E o Nelson: "Obrigado, senhor, porque esta moto pega." Ele já estava irritado. "Esta moto pega e eu vou já para a igreja." E diz assim a avó: "Se eu não tivesse visto, eu nem acreditava." Sabe que às vezes nós somos temos mesmo a habilidade para falar aos outros aquilo que nem nós próprios queremos. Eu lembro muitas vezes disto, que é mesmo fantástica, mas pronto. Ela queria encorajar o neto a ter fé, mas era a fé do neto, não era a fé dela. É como o outro também. Isto eu não sei se é verdade, se não, de um irmão que cada vez tinha que ir para a cidade, tinha que passar uma grande montanha. E demorava muito tempo. E quando ele disse: "Eu estou cheio de fé, eu vou ordenar esta montanha para sair daqui, para eu ir direitinho para a cidade." Então ele andou um tempo ali a jejuar, a orar, a buscar a Deus, passou fome, já estava com uma cara cadavérica, até que ele disse: "Ok, chegou o dia." Ele abre as janelas da casa e diz: "Montanha, em nome de Jesus, sai daí e vai para o meio do mar." E fecha a janela. No dia seguinte, quando ele se levanta, eu sabia que não acontecia. Então, nós precisamos crer naquilo que nós dizemos. E mais do que crer naquilo que dizemos, precisamos crer naquilo que Ele diz. Amém. E Ele disse: "Esta casta de demónios não se expulsa senão por meio de oração e de jejum." E isto é muito importante nós percebermos o que Jesus estava a ensinar. Primeiro que tudo, Jesus mostrou o problema deles. Era um problema de incredulidade e de perversidade. Era um problema deles estarem desligados de Deus, daquilo que Deus diz, daquilo que Deus fala, da palavra de Deus, da oração, da meditação. Eles estavam desligados disso. E isto acontece muitas vezes nos dias de hoje, porque nós recebemos tanta informação que nós nos desligamos. E nós fazemos as coisas no nosso dia a dia, ao nosso jeito, conforme nós planeamos, conforme nós decidimos, e nós esquecemos de Deus, esquecemos até de perguntar a Deus para as coisas mínimas da nossa vida. Eu também já contei isto muitas vezes, e cada vez que eu conto é um prazer, mas eu digo, é um prazer que vocês nem imaginam. Há uma coisa muito pequena e muito simples que eu faço e que sempre garante o resultado. Sempre, até o dia de hoje, nunca falhou. E também não vai falhar, porque é que havia de começar a falhar a partir de agora. Eu era pastor na cidade da Figueira da Foz e eu tinha as reuniões dos pastores na cidade de Coimbra e era quase impossível arranjar um lugar para estacionar. Os meus colegas da região chegavam a andar à volta, mais de 1 hora para arranjar um lugar para estacionar o carro. E eu ia todo o caminho da Figueira da Foz para Coimbra, mas eu chego lá e eu tenho um lugar. Eu chego lá e tenho um lugar. Anjos de Deus, preparem um lugar para... Pois eu vou dizer uma coisa. Eu chegava, estava alguém a sair para eu pôr o meu carro. E até o dia de hoje assim acontece. Eu quando vou a algum lugar, eu tenho a certeza de que eu tenho um lugar. Eu tenho um amigo meu, que é o Jorge Lopes, e nós estávamos em Angola, e em Angola também há um problema muito grande de estacionamento, e nós íamos no carro só: "Jorge, não te preocupes, pá, nós chegamos lá, temos um lugar." Quando eu chegava, era a porta, ou do restaurante, ou das finanças, ou do banco, mas era a porta. Ao fim de 3 ou 4 vezes dizia ele assim para mim: "Começa a acreditar, pá." E eu disse: "Podes crer que assim acontece." Esta semana eu tive que ir ao hospital porque a minha mulher foi lá arrancar um pensozito de um carocito que ela tinha ali. E eu cheguei, estava tanta gente, era hora de muito tráfego. E eu disse assim: "Anjos de Deus, preparem o meu lugarzinho à porta do hospital."
ia. E quando eu entro na curva, iam 2 carros à minha frente. Disse, malandros, vocês, aquele pensamento. Mas sabe, os carros passaram e quando um senhor saiu, aqui está. Até me desatei a rir, diz assim a minha mulher, só tu é que ficaste surpreendido. Quer dizer, ela beneficia de mim e depois ainda me manda uma charutada. Uma pequenina coisa. Porque é que coisinhas mínimas, irmãos. Mas às vezes nós precisamos de perceber que Deus está conosco nas coisas mínimas. E nós precisamos desenvolver e crescer na nossa fé, crendo que Deus está conosco sempre. Sempre. Mas é sempre mesmo. Então, quando Jesus diz esta casta de demónios, ela não se expulsa senão por meio da oração e do jejum, é que a oração, sabe uma coisa? A oração retira de nós a incredulidade. Porque a oração leva-nos a estar com Deus, a oração leva-nos a falar com Deus. E eu não estou a falar de orações métricas. Nós não precisamos de uma oração de metro. Ou seja, nem sequer precisamos estar a pregar para Deus. Porque algumas vezes as pessoas, quando vão orar, pregam para Deus. Como se Deus não soubesse aquilo que Ele próprio nos tinha dito. Oh, Senhor, tu disseste, e estão ali 50 horas, a oração. Às vezes acontece na igreja, não é? Quando alguém ora, até nós nos assustamos. Deixa-me puxar o sino. Tim, 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 que é para ver se a pessoa se cala. Porque às vezes quando a pessoa está a orar, esquece que é mesmo só uma oração. Oh, Deus abençoa o teu povo, oh, Deus liberta o teu povo. Usa o teu servo para ministrar a tua palavra. Não, eles querem fazer da oração o tempo de ministração da palavra. Esta também pode ir para os apanhados, pena. O tempo de oração é o tempo da nossa intimidade com Deus. E eu já expliquei que é importante nós termos um lugar onde nós estamos sozinhos com Deus. É muito importante isso. Procure lá na sua casa um lugarzinho, um canto, pode ser um canto, irmão, onde o irmão diariamente está ali com Deus. O lugar é importante. Ouça o que eu vou dizer uma vez mais. O lugar é importante. Antes de Deus criar o homem, Deus criou o lugar. Lugar para a intimidade, lugar para o relacionamento, lugar para estarmos com Deus. Esteja 10 minutos, esteja 5 minutos, mas aquele é o seu tempo. Naquele tempo não há mais nada para ninguém. É o irmão e Deus. É o seu lugar com Deus, é o seu lugar de encontro com Deus. Mas, depois de sairmos do lugar, Deus continua conosco. Então, onde nós estamos, nós podemos fazer orações rápidas. Em qualquer circunstância, em qualquer situação da nossa vida, nós precisamos estar a orar, sabendo que Deus nos ouve em qualquer momento da nossa vida. Os irmãos imaginem, quando Pedro estava a afogar-se, se Pedro fosse buscar os catrapazes todos da oração, oh Senhor Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, oh, Tu és Jeová Jireh, o homem já está... Já imaginou? Se Pedro fosse lá buscar tudo, eu venho a ti em nome de Jesus, Pai do céu. Ele é Pai do céu, é Pai na terra e é o Pai na aflição. Há pessoas que quando oram em público, irmãos, querem mostrar a sua sabedoria humana e vão buscar todos os nomes de Deus, como se fosse necessário nós sabermos todos os nomes de Deus. O nome de Jesus engloba todos os nomes de Deus e Ele é um Deus presente. Jesus, obrigado, tu és meu amigo. Amém. Quando estamos em aflição, Senhor, salva-me. Oração simples, mas poderosa. Poderosa. Obrigado pelo vosso amém. Eu também gosto... E também gosto dos abanões de cabeça, mas o amém é mais poderoso, hein? Nós não precisamos de fazer orações desse tamanho. O tempo de oração é o tempo em que oramos em línguas, é o tempo em que falamos com Deus, é o tempo em que apresentamos a Deus a nossa incapacidade e recebemos a sua capacidade. É um tempo de transferência, sabe? É o tempo em que lemos as Escrituras, ouvimos música cristã. Eu vou-vos dizer que não sou contra a música não cristã. Bem, alguma sou, porque é demoníaca, então sou contra. Não sou contra a música não cristã. Eu não sou daquelas pessoas que crê que nós, como filhos de Deus, só podemos ouvir música cristã. Não, nós podemos ouvir toda a sorte de música desde que seja boa. O que não presta, não presta.
Também há alguma música cristã que também não presta. Ou vocês acham que não? Se quiserem, eu mostro-vos alguma que eu... Então, nós precisamos de ouvir boa música, estar ali com Deus, louvar, estar na sua presença. Uau! É isto que Jesus está a falar do tempo de oração. E quando nós estamos no tempo de jejum, quando ele diz, para nós jejuarmos e para nós orarmos, isto faz parte da vida cristã. Foi Jesus mesmo que disse, quando deres, diga lá comigo, quando deres, quando orares e quando jejuares. Está em Mateus capítulo 6. Quando deres, quando orares e quando jejuares. Diga lá comigo mais uma vez. Quando deres, quando orares e quando jejuares. Jesus não disse se deres, se orares e se jejuares. Jesus deu uma instrução aos seus discípulos. É quando der, é para ser feito. Dar é algo que nós temos que fazer. Importância de nós darmos. Eu vou contar isto e vou avançar. Havia um italiano que foi a um SEDEC e pediu assim, 2 cappuccinos. E o fulano que estava lá atrás assim, desculpe, o italiano disse assim, 5 cappuccinos. E o que estava lá atrás assim, era brasileiro que estava lá atrás do fundo. Será 2 que você quer? Não, homem, estou a fazer numeração romana. Esteja ligado a Deus. E essa ligação a Deus vai atrair a si a bênção de Deus. Depois, o jejum. O que é que o jejum faz? O jejum tira de nós toda a perversidade, aquilo que não presta, sabe? O tempo do jejum é o tempo de oração e é tempo de nós ficarmos ali entregues, ou seja, dedicados a ouvir de Deus. O tempo do jejum não é o tempo para nós orarmos 1 minuto e ficarmos 20 horas agarrados ao Facebook e à internet. Não. No tempo do jejum, irmão, corte com o Facebook, corte com a internet. Eu sei que há pessoas que têm que trabalhar com a internet, mas estou a falar daquilo do tempo que se gasta com a internet, com filmes, com isto, com comentários, às vezes com conversas da treta. Desculpem usar esta expressão. E por falar em internet, eu quero avisar esta comunidade, e eu vou já dizer isto publicamente. Às vezes eu recebo dos irmãos que enviam para mim coisas que são demoníacas, que estão ligadas ao espiritismo. Eu não digo isto abertamente, porque os irmãos têm que ter cuidado com aquilo que enviam. Está bem? Os irmãos têm, ouça com ouvidos de ouvir, tenham cuidado com aquilo que enviam. Tenham cuidado com aquilo que recebem. Se os irmãos começam a receber coisas que não prestam, corta essa gente da sua lista. Que a mim cansa-me. Às vezes dá-me vontade de vos responder, só que como aquilo é público, e depois a minha mulher, como ela é mais doce que eu, diz, não faças isso, vais magoar o irmão e a irmã. Então, olha, tenham cuidado, quando enviam para mim, tenham cuidado, pelo menos. Porque às vezes dá-me cá uma fúria, assim como aquela coisa e tal, isto é o abraço para os meus amigos e tal, e se tu me amas, manda também para mim, pois a vontade que eu tenho, eu não mando abraço para ninguém, mas manda o quê para mim? Alô? Então ouvi com ouvidos de ouvir, e vocês dizem assim, pastor, volto lá para a oração que estava mais meigo. Mas às vezes nós queremos Por que é que nós queremos um abraço? Os irmãos acham que as pessoas que vos devolvem os abraços verdadeiramente vos querem dar abraços? Alguns querem matar-vos. Amigos facebookianos e amigos virtuais. Eu tenho 2000 e tal lá na minha lista. Nem os conheço. E a minha mulher está aqui a dizer uma coisa que é verdade. Mesmo quando as mensagens falam de Deus, tenham cuidado. Porque não é o nosso Deus. Não é o Deus em quem nós queremos. Muito cuidado com isso. Sejam pessoas sérias, sejam coerentes. E quando os irmãos vêm alguma... espera lá. Eu recebo
Da vossa parte, eu estou a falar de vocês, não estou a falar dos outros. O dos outros já não. É da vossa parte. Às vezes é com santinhos, é com imagens. Então, esta pessoa vai à minha igreja e manda-me uma mensagem com um santinho atrás. Dê cabo do santinho e seja o irmão santo. E agora, quando acabar o culto, não vá dizer lá para fora que o pastor Paulo deu piadas. Não dei piadas, falei diretamente para vocês. Estou a chamar a vossa atenção. E o tempo do jejum, olha, é um tempo de reflexão na nossa vida. Ore e acabe lá com a televisão, acabe com a internet, acabe com o Facebook. Nesse tempo do jejum, não ouça a música secular. Ouça a música de Deus. Ah, pastor, mas já ainda há bocado disse que não era mau. Pois não, mas no tempo de jejum é um tempo em que nós estamos retirados. E edifica a sua vida. E quando vierem os demónios, quando vierem as situações de adversidade, quando vierem essas coisas todas, o irmão não vai ouvir geração incrédula e perversa. Porque o irmão está ligado a Ele. Eu estou ligado a Ele. Nós estamos ligados a Ele. E nós somos a resposta de Deus para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, para o nosso povo, para a nossa nação. E vou terminar. Não sei, aí embaixo o relógio também anda tão depressa como aqui em cima. Anda, né? Graças a Deus que nenhum olhou para o relógio, porque senão já estava a levar também. De que é que o irmão vem à igreja para olhar para o relógio? Olha, deixe-me dizer isto. Quando nós estamos a jejuar, a orar, a buscar a Deus, saiba isto com ouvidos de ouvir. Ouça bem, ouça isto com ouvidos de ouvir. A nossa oração e o nosso jejum não compram Deus. A nossa oração e o nosso jejum não manipulam Deus. Há pessoas que pensam que orar e jejuar vão manipular Deus para Deus fazer aquilo que eles querem. Eu repito, a nossa oração, o nosso jejum não compra Deus, não compra milagres, não manipula Deus, não obriga Deus. Ouça bem, não obriga Deus a nada. Davi orou, Davi jejuou, Davi vestiu o saco, Davi não queria nada com ninguém. A orar pelo seu filho. No dia em que o filho morreu, ele foi comer. Ele não ficou frustrado, ele não chegou, Deus, eu estive a orar, eu estive a jejuar, eu estive a fazer aquilo que está escrito, o jejum garante a nossa vitória. Não, ele não ficou frustrado. O jejum e a oração levam-nos à proximidade com Deus. Levam-nos até a entender as coisas que noutras ocasiões nós não percebemos. Amém. Leva-nos a perceber, às vezes, situações na nossa vida que, noutra altura, nós iríamos criticar Deus. Oh Deus, tu não fizeste. Oh Deus, eu confiei em ti. Oh Deus, porque é que isto me acontece na vida? Quando nós oramos e jejuamos, nós tornamos mais sensíveis para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer e o nosso coração fica mais dócil, mais receptivo à perfeita vontade de Deus. Amém? Por isso eu quero dizer que este tempo não é um tempo para mudarmos Deus. Este é um tempo para nós mudarmos a nós próprios. Somos nós que determinamos a nossa felicidade. E o tempo de oração e de jejum ajuda-nos a colocar em ordem a nossa vida e a desfrutarmos mais da felicidade. Porque a felicidade não depende daquilo que passa ao nosso redor. Nós podemos estar no meio de grande angústia e sermos felizes. Porque a felicidade é baseado na pessoa que nós temos em nós. E oração e jejum levam-nos a ser nós, ouça bem, nós é que mudamos. Não é Deus que muda, somos nós que mudamos. E tornamos-nos mais sensíveis para Ele, para a sua voz. Crucificamos mais a nossa carne, crucificamos mais a nossa vontade. E estamos disponíveis para depois produzir o sucesso, a glória, a vitória, a graça, a bondade, manifestar Deus aos homens. Nós tornamos mais disponíveis para fazermos isso de acordo com a sua vontade e não de acordo com a nossa vontade, de acordo com o seu propósito e não de acordo com a nossa vaidade. Eu repito, é de acordo com o seu propósito, não é de acordo com a nossa vaidade. Ai, eu fiz isto, ai, eu fiz aquilo, ai, eu orei por aquele, ai, eu orei por aquela. O irmão orou por uma pessoa e sabe, há milhares às vezes a orar pela mesma pessoa. Já imaginou milhares a dizer, eu orei e ele ficou curado. E dizer, fogo.
Se não fossem eles todos a orar, eu não tinha feito nada, diz Deus. Porque todos eles querem a glória, que é devida a Deus. Eu nada. Tempo de oração, tempo de jejum é para que eu fique lá embaixo e Ele apareça. Ele seja exaltado, Ele seja glorificado. Eu encorajo esta igreja. 10 dias de jejum, vamos iniciar no dia 1 de fevereiro. Podem fazer 21 dias, não faz mal. Isto aqui, chama-se um engano propositado. Eu não me enganei, hein? Eu vou dizer assim, uma nabice propositada. Como eu não sabia por 10, eu bem tentei, mas não consegui. Então, olha, faça 21 dias, faça 40, faça 50, faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Mas o seu tempo de jejum, seja o dia inteiro, seja 1 hora, seja 2 horas, seja pequeno almoço, seja o que o irmão determinar no seu coração, faça isso. Para Deus e para seu próprio benefício. Não vai mudar Deus, mas vai torná-lo mais sensível àquilo que Deus tem para si. E nas situações de dificuldade, Deus não muda essas situações, mas Deus dá-lhe a si sabedoria, dá-me a mim sabedoria, para nós lidarmos com essa situação. E somos nós que a transformamos. Da derrota para a vitória, da tristeza para a alegria, da doença para a saúde. Porquê? Porque é Cristo em nós. Ouviu bem? É Cristo em nós. Vamos ficar em pé. Está aí no papelinho que os irmãos vão fazer, vão receber os vários assuntos de oração. E eu quero fazer convosco nesta manhã, uma vez mais, esta oração. Irmão, ore esta oração pelos seus filhos. Eu já disse isto aos irmãos muitas vezes. E quando eu digo isto, os irmãos sabem muito bem que não tem nenhum pastor perfeito. É quase. Falta assim só um niquinho para ser perfeito. Mas falta-me o danoninho que eu nunca encontrei. O danoninho faz-nos chegar lá. E ainda não encontrei esse danoninho para eu ser perfeito. Hein? Mas eu vou-vos dizer uma coisa. Há princípios que não têm nada a ver conosco, mas que produzem resultados eternos, sobrenaturais. Ore pelos seus filhos. Consagre os seus filhos a Deus. Não consagre os seus filhos para fazer a sua vontade, mas a dele. Porque muitas vezes os pais estão frustrados na vida e querem ver que os filhos fazem aquilo que eles nunca fizeram, nem nunca conseguiram fazer, e ficam frustrados também, porque os filhos querem fazer outras coisas. Ore pelos seus filhos, por sabedoria. Coloque a sua mão nos seus filhos quando eles estiverem a dormir. Fale aos seus ouvidos. Oh, Pastor Paulo fazia isso? Fazia com as minhas filhas, faço com os meus netos. Eu posso garantir-vos que isso produz algo tão poderoso. Eu nunca na minha vida fiquei preocupado que as minhas filhas se andassem metidas na droga ou andassem por maus. Nunca me preocupei. Elas eram assim malandritas, também saltavam os muros do liceu e coisas assim desse ano. Mas porque são crianças, ou não? Ou acham que os filhos dos pastores não fazem as mesmas tropelias que os outros? Acham que não? Estão enganados. Olha, estão muito enganados. Os filhos dos pastores também fazem as mesmas tropelias que os outros, hein? Pronto. Por isso é que os pastores também aprendem a não querer educar os filhos dos outros. Porque para educar os filhos dos outros somos todos bons. Para educar os nossos é que a coisa fica mais complicada. Escreva lá a palavra de sabedoria. Mas eu quero encorajar os meus irmãos a orar pelos vossos filhos, a abençoar, a declarar que eles são os melhores, a declarar que eles têm a proteção de Deus. Oh, pastor, mas ele já tem 20 anos. Oh, continua a fazer o mesmo. Não é seu filho? É. Eu ia ouvir das minhas filhas e dizia, papá, ama-te. És tão importante para o papá. Eu derramava mais vezes. Às vezes quem olha para mim diz assim, aquele homem é assim meio... Não, eu sou assim meio melhor, mas em casa sou muito derretido, sabe? E eu
orava, Deus abençoe as minhas filhas. Elas estão por cima, elas nunca estão por baixo, elas são as melhores lá na sua turma, elas são um exemplo, elas são testemunho, elas estão cheias de vida. E às vezes eu orava que elas estavam cheias de vida e às vezes elas ficavam doentes. E sabem uma coisa? Eu nunca disse, Deus, eu estou a orar porque elas têm vida e saúde, vou deixar de orar porque tu não ouves a minha oração. Não, eu continuava a declarar, elas estão cheias de vida. E os outros moravam uma semana e elas demoravam um dia a ficar restauradas e libertas. É o que nós queremos. Abençoa a vida dos seus filhos. Ore por eles. Abençoa a sua vida. Meu irmão, nunca fale mal de si mesmo para ninguém. Nunca. Há um tempo atrás eu fui chamado a atenção, porque eu estou quase com 60 anos, falta só assim um bocadinho. Eu sei que ninguém acredita. Eu sei que ninguém acredita. Mas é verdade. É verdade. Daqui a meses vou fazer 60 anos e estão todos convidados para a festa. Podem tomar nota aí. Vou fazer aqui uma festa valente. E os irmãos, como é que ele tem a certeza que vai fazer a festa? Porque se eu vou chegar até ao 100 e depois de um de cada vez, eu vou fazer a dos 60. Amém? Quem olha para mim diz, aquele pastor tem uns 30 anitos, 35. Esse riso é o quê? É de aprovação. Ou é de troço? É 30 em cada perna, diz. Mas é isso, sabe? E às vezes nós usamos coisas contra nós. Eu dizia isto, era mais para os meus genros. Até, diga? A irmã está a brincar. Depois no fim a gente vai acertar isso. E eu muitas vezes dizia para eles, pais, quando nós começamos a entrar nesta idade, começamos a ficar velhos. E um dia, eu pensei, mas que conversa é essa, pá? Estás disparado, com 60 anos, velho. Que conversa é essa? E eu comecei a declarar coisas ao contrário. Sabe que enquanto eu comecei a falar aquilo, eu comecei mesmo a sentir-me a ficar entrado na idade. Agora perguntem-me a minha idade, que eu vou dizer que tenho 5 anos mais novo. Perguntem a idade da minha mulher, tem 5 anos mais velha. Porque nós somos os dois em um, tem que contrabalançar. Hoje estou arrumado, hoje não tenho almoço em casa. Oh, filha, estou a brincar, filha, estou a brincar. Começa o jejum hoje. Mas sabe, nós usamos linguagem que nos afeta. Nunca use linguagem que afeta a sua vida. Muito menos a dos outros. Mas não chame nada contrário para si. Fala o que é bom, fala o que é honesto, fala o que é correto, fala o que é puro, fala o que é santo, fala o que é de boa fama, fala aquilo que produz vida, vitória. Fale isso também. Fale! Já disse aqui mais que uma vez que nós não conseguimos mudar os maus pensamentos e pensamentos negativos com pensamentos positivos. Nós mudamos os maus pensamentos e os pensamentos negativos falando. Não é pensar, é falando. Fala o que é bom. Tem vida, tem saúde, tem vitória. Eu e a minha casa servimos a Deus. Uau, os meus filhos são os melhores, os meus genros são os meus netos, então nisso fala. Eles são fantásticos. E cada um tem a vaidade que quiser ter. Esta é a minha vaidade. Porque eu sei que sei. Porque os meus... Como é que se diz? Aquela geração que já lá vai há 10. Os tetra, os pentas, os hexas, os não sei quantos. Eles vão olhar lá para uma fotografia e eles vão dizer, aquele velhote gordinho, foi por causa dele que esta bênção chegou até mim. Porque é isto que eu declaro, bênção até milhares de gerações. Faça isso, fale dos seus filhos o melhor, diga que os seus filhos são os melhores, semeie na vida deles, ore. Quando o irmão estiver a orar, ore isto, estou na melhor igreja, tenho o melhor pastor. Eu sei que não sou, eu sei que não sou. E os irmãos também sabem. Lá muito no fundo.
E não me façam dizer o resto daquilo que eu pensei. Estão no fundo, só sabem quando estiverem já lá no cemitério. Que eu não sou o melhor pastor, porque eu sou o meu melhor pastor. Não é? Mas, irmãos, orem isso. Consagrem a vossa vida. Consagrem a falar o que é bom. E os irmãos vão ver quando as situações de adversidade chegarem e dizer, eu não posso, eu não consigo. O irmão tem cá dentro, eu posso. Porque foi Jesus que disse, nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Nesta manhã, esta é a palavra de Deus para nós. Nada vos será impossível. E quando é que começa? Hoje, aqui e agora. Nada é impossível para nós. Eu declaro a tua bênção sobre o teu povo nesta manhã. Eu declaro uma semana de prosperidade. Declaro uma semana de sabedoria, de revelação, de discernimento, de orientação. Eu declaro, Pai, eu declaro isto nesta manhã. Eu declaro que o teu povo tem muito acima daquilo que pediu, pensou, imaginou, de acordo com a tua prosperidade e com a tua perfeita vontade. Assim, o teu povo esta semana caminha de vitória em vitória, de glória em glória. E o teu nome é exaltado e glorificado em cada uma destas vidas. Este é povo abençoado, povo curado, povo próspero, povo saudável, povo feliz, povo animado, povo vitorioso. Em suma, este é o povo para quem os outros olham e declaram, verdadeiramente, estes são a semente bendita do Senhor. Quem crê diz comigo amém. E diga comigo, eu recebo e é meu e para sempre meu. Amém. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Amplia a nossa esfera de ação, a nossa esfera de influência. Que a tua mão seja conosco e livra-nos do mal. Amém. Amém.